Passa direto! Então, toda vez que eu penso em fazer um filme, pra mim é fundamental que o filme fale sobre alguma coisa, assim. Eu estou doméstica, mas é por pouco tempo. Não tenho muito interesse em contar um filme que é só uma história de um personagem que tem um problema com a vizinha. Eu sempre acho interessante usar os personagens para falar sobre alguma coisa que está por trás, assim. Eu tendo, por causa disso, tendo a fazer sempre uns roteiros e pensar uns roteiros muito complicados, assim. O Rio vai parar, o Rio Tata Miguel. Eles estão atrás dele. Na hora que ele parar, vamos lá, deixa ele pra trás, tá? Volta todo mundo! Volta todo mundo! O Fernando é um diretor muito delicado, assim, ele com uma simplicidade muito grande, ele consegue dizer o que ele quer do personagem. Ele tem essa abertura, essa generosidade com o ator, né, de deixar o ator. Porque o Fernando, ele tem essa coisa de pensar rápido. A maestria é o que faz o Fernando Meirelles ser uma pessoa especial. O Fernando é um anjo, né? Eu acho que o Fernando é corajoso. Eu não sou um cineasta, eu sou um arquiteto. E quando eu estava na escola de arquitetura, aprendendo na faculdade de arquitetura, eu fazia parte do cineclube. Nessa época eu comecei, enfim, eu projetava tudo, mas comecei a fazer muitos ciclos dos jovens diretores alemães, Schollendorff, Fassbinder, Herzog, essa Wim Wenders. E eu acho que foi através desses filmes, desses diretores, principalmente os documentários deles, os média-metragens, que eu comecei a me interessar por cinema mais e mais. E aí eu gostei da história de contar a história com imagem e tal. Eu passei toda a década de 80 fazendo televisão. Eu acho que esse trabalho de televisão, a minha formação, a maneira como eu dirijo hoje e o que eu gosto de fazer e os assuntos que me interessam, na verdade, acho que foi formado nesse período em que eu fazia televisão. Eu sinto que foi o que realmente é a base da minha formação. Aprendi câmera, eu editava, fazia câmera, fazia eletricidade, fazia tudo. Nos anos 90 fui para publicidade, a gente trabalhava com cinema. Acho que quando eu aprendi a filmar, entender de lentes, depois de 10 anos eu estava cansado, então eu acabei fazendo esse maluquinho. Na verdade é um projeto que seria dirigido pela Daniela Thomas e pela Fabrícia Pinto. E a Daniela, justamente, que iria tocar mais esse filme, ficou grávida e teve que ficar de repouso. Então eu entrei, na verdade, para substituir a diretora. Porque eu cheguei, o elenco inteiro já estava escolhido, aonde iria ser filmado, a história, ela tinha trabalhado por anos com o pai dela no roteiro. É uma coisa que faz parte da vida dela. O pai dela, o Ziraldo, que escreveu essa história. O Menino Maluquinho, que é o livro de maior sucesso, um dos livros de maior sucesso na história do Brasil, assim. Era um cinema para criança, mas tratado como adulto, né? Eu gostei muito disso, porque o Meirelles também gostava de brincar com as coisas. Vamos colocar uma figura de Einstein nesse vovô que inventa essa maluquice toda, para ele ficar tão maluco quanto o Menino Maluquinho. Aí o Meirelles topou. E era um criador. Alô? Oi, Quitéria, beleza? Tô fumando e esperando a vaca da Dona Odete. Domésticas, o filme. Domésticas, na verdade, fala dessa que é a maior força de trabalho no Brasil. O maior número de profissionais no Brasil são empregadas domésticas. A minha bisavó foi escrava, a minha avó foi doméstica. A minha mãe, quando eu nasci, ela disse que preferia me ver morta do que empregada doméstica. Eu sou doméstica. E é uma relação muito, muito curiosa, porque são pessoas que vivem dentro da casa, com a família, então tem uma relação muito íntima, que está ouvindo a briga, está mexendo na gaveta com as cuecas do dono, totalmente dentro. Mas não pode sentar para tomar um café.
falar da Doméstica sem mostrar os patrões, é realmente mostrar o universo delas, né? Transformou realmente Domésticas, a peça, em Domésticas, o filme, e que ele realmente criou uma outra obra. Então, eu acho que o filme tem uma edição muito interessante, que é uma edição quase coreografada, aproveitando todo o material da característica do trabalho da empregada doméstica, que é limpar, lavar, passar, arrumar. Isso está muito presente, como estava no teatro, ele fez isso no cinema e com a linguagem própria do cinema e de uma maneira magnífica, eu acho. O grande mérito do Fernando é tirar esse preconceito que as pessoas têm de que o diretor de publicidade não é o diretor de cinema. E o que mais eu tinha gostado da peça eram justamente esses depoimentos, os textos, a maneira como eles eram falados. Porque o que eu acho de mais interessante no Doméstica é a maneira como as pessoas falam, como elas constroem as frases, o acento delas. Pode entrar que a porta está aberta! A Roxane, ela não existia, assim, em forma. E todo mundo tinha um olhar diferente sobre esse personagem. Eu lendo o texto inicialmente, eu achava que ia ser uma empregada muito rabugenta, muito brava, gritando com as pessoas, sempre irritada. E eu tinha a sensação de que tinha por trás disso tudo uma ingenuidade muito grande, uma falta completa de informação, um despreparo para a vida. Ela resolveu fazer uma Roxane desleixada. Ela é agressiva, mas meio mole, assim, meio blasé. Uma leitura completamente diferente do que o texto sugeria, mas surpreendente e igualmente bom. A ideia inicial era de ser muito, muito pequeno de orçamento. Ele ficou quase 10 vezes mais caro do que a gente imaginava. Mas foi excelente, porque a gente, enfim, deu uma experiência para a casa inteira e eu acho um resultado despretensioso, muito simpático. Eu vou acertar com você amanhã, rapaz! Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! A ideia era trabalhar com atores não profissionais, trabalhar com amadores, porque eu achei que um garoto da classe média no Rio de Janeiro não saberia interpretar um garoto do morro. A maneira como eles falam e a cultura é um universo muito diferente. É como se fosse de um outro país, né? Eles chegaram com sua bagagem de vida. Prontos. E como instrumento, carregado de sonoridade, querendo falar bem alto. O primeiro passo seria montar uma escola de atores no Rio, convidar garotos de várias favelas, várias comunidades pobres para fazer um workshop de 5, 6 meses. Selecionamos de 2.000, selecionei 200 garotos e por 5 meses a gente fazia aulas das 8 da manhã às 9 da noite. Iam 5 turmas por dia, turmas de 2 horas, faziam aula e eu ficava lá o dia inteiro. Depois de 6 meses, eu acho que eu já tinha mais ou menos os garotos, as caras para fazer cada papel. Palace 2, na verdade, foi escrito muito rápido, como eu disse. Eu liguei pro Braulio para pensar que história a gente poderia contar. E aí o Braulio lembrou que a gente tinha jogado, quando estava escrevendo o roteiro de Cidade de Deus, a gente tinha jogado fora a história de 2 moleques que roubavam um portão, aí vendiam o portão, instalavam na casa, aí eles mesmos roubavam e vendiam para outro. O Palace 2 foi a prova para ver quem ia, né? Foi a prova para ver quem ia fazer tal personagem, né? Que ali também o Palace 2 não passou de um teste também, para todo mundo, né? Lógico, para ver como se saiu com câmera, como se saíam, enfim, em um set de filmagem. Foi bem interessante. Foi tudo um processo muito rápido, assim. Mas foi fundamental para a Cidade de Deus. A gente aprendeu muito. Atenção! Vai 56 segundos! Câmera! O meu interesse em Cidade de Deus, na verdade, era entender como é que a gente chegou numa situação no Brasil que vivemos hoje. Hoje, quando você vai no Rio de Janeiro, cada favela é controlada por um traficante. Na verdade, existem 3 facções criminosas hoje que controlam 60, 70 favelas cada um. E o meu interesse era saber como é que a gente deixou, como é que o país deixou chegar nesse ponto que a gente vive hoje. E esse livro do Paulo Lins, que caiu na minha mão, é justamente a explicação disso. Cidade de Deus é um pouco a história dos primeiros passos do tráfico no Brasil, assim. Pela primeira vez no Brasil, um filme que comentava sobre negros, nordestinos e favelados.
e pelo nosso próprio ponto de vista, e não pelo ponto de vista de literatura somente, ou da poesia. Calma, como é seu nome? Como é que é teu nome? Como é que é seu nome? Café. A primeira parte do filme ele é muito clássico, filmado de uma maneira clássica, com tripé, montado plano contra plano, ele não tem nada... Na segunda parte ele já tem um pouco mais de câmera na mão, já transgride um pouquinho as regras de montagem, de decupagem. E é a terceira parte do filme que realmente aí a gente já começa a pular pular eixo, mudar, enfim, desrespeitar 100% regras de cinema, de gramática de cinema. De propósito, a ideia era de que nos anos 60 as coisas ainda têm um certo controle, existe um horizonte, você tem uma certa ordem, você vê aquelas casinhas. E com o tempo as coisas vão ficando mais confusas, é como se os garotos fossem fazendo uma armadilha para eles mesmos. Desde moleque,